Olá, meus amigos da TV Caminho Livre. Estou aqui mais uma vez para fazer um pequeno vídeo de alguns minutos aí, assuntos importantes, essenciais, em relação ao meu tempo de adventista, o tempo que eu fui adventista do sétimo dia e alguns conceitos que eu tinha, em relação à lei, ao sábado, à salvação, Então tudo isso, e o motivo pelo qual também eu já me desliguei da igreja adventista, já renunciei às suas crenças, à sua fé. Eu já abordei no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, que é um vídeo testemunho, e estou aqui para fazer algumas observações importantes relativo a algumas crenças que eu tinha, com o objetivo, ressalto e enfatizo, não de acusar pessoas, porque eu sei que pecadores, escândalos, erros tem em todas as igrejas, Claro que umas têm mais do que outras, porque na sua liderança botam o escopo de todo escândalo, para debaixo do tapete, E a gente sabe aí que tem muitos falsários, muitos falsos pastores, falsos mestres que estão com a finalidade única e sobretudo de ganhar dinheiro e de tirar a lã das ovelhas, Principalmente daquelas que são menos esclarecidas, que têm menos conhecimento da palavra de Deus e da Bíblia, um conhecimento profundo que elas não têm e nesse momento assim ficam vulneráveis ao ataque desses lobos devoradores. Então eu não estou aqui para atacar ninguém, nem falar pessoalmente de ninguém, mas sim em relação à doutrina, porque eu creio plenamente o que diz lá em Judas, versículo 3, que a fé que foi dada aos santos, ela foi dada de uma vez por todas. Então todo o conjunto de doutrinas, de ensinamentos que foi dado na Bíblia, na palavra de Deus, ela foi dada já e pronto, está aqui. Não tem novidade, não tem mais um profeta, não tem mais Ellen White, não tem, com suas novidades, com seus devaneios, com seus descalabros em muitas coisas, Ah, mas tem muita coisa boa de Ellen White, tem sobre saúde, reforma de saúde. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é uma área que eu trabalho, uma área muito específica, que eu tenho também já desde os meus primeiros estudos na faculdade, que eu tenho um conhecimento mais aprofundado sobre, vou falar sobre questão de regime alimentar, restrição alimentar, saúde, tudo isso eu vou falar em outros vídeos, ok? Aqui no canal de PC, TV Caminho Livre, também no canal apologético do irmão Sérgio Baeta, que para mim é uma grande honra e um grande prazer ter feito tantos amigos assim através da internet, que nos liga, que nos une cada vez mais. Então, em relação ao que Joseph Smith disse, que Ellen White disse, Allan Kardec disse, tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, tem muita coisa que realmente é útil para a vida, mas tem muitos descalabros, desvios para a salvação, da pessoa, que levam realmente à condenação eterna, que levam realmente a pessoa para longe de Deus, para a separação de Deus, para o pecado. Pois bem, muitos assuntos nós vamos abordar em vários temas, vários vídeos, e aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre a lei de Deus e a lei de Cristo, ok? Então, um outro vídeo que eu fiz, eu mostrei lá em Deuteronômio capítulo 5, que justamente a lei de Deus é a lei de Moisés, são a mesma coisa, A lei de Deus é a lei de Moisés, ou a lei de Deus e a lei de Moisés são a mesma coisa, e são consideradas como o Torá, O Torá, o Pentateuco, e dentro dela o conjunto de juízos, de regras, tem os seus fins didáticos ali de separação, lei moral, lei cerimonial, lei civil e tal, mas ela é um todo, é uma só. É uma só, o Torá é uma só. Até já adianto aqui, se o Torá passou todo o Torá. Não pode ter passado uma parte e outra não. Porque o Torá é um todo só. A lei de Deus, a lei de Moisés, dada a Israel, é uma só. Não tem isso de que passou o cerimonial, não passou o moral. O que acontece é que, o que eu vou falar aqui, é que na nova aliança que Cristo fez lá em São Mateus, quando ele diz, este é o sangue da nova aliança, o sangue derramados por muitos para a remissão dos pecados, esta nova aliança que foi feita na cruz é uma aliança em que Deus, através de Cristo, e que o próprio Cristo, ele renovou
manteve muitos mandamentos, inclusive dos 10, e que nós vamos ver também em outro vídeo que o sábado ele não é moral, ele é tipicamente cerimonial, porque ele aponta para o verdadeiro descanso que é Cristo. E muitos mandamentos que foram renovados, outros foram acrescentados na nova aliança, acrescentados por Cristo. Ele ampliou a lei, Paulo também ampliou a lei, quando Paulo disse, filhos, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Então esse mandamento não existe nos 10 mandamentos. Não existe. E nem no Torá. Paulo acrescentou. E vários outros mandamentos que Paulo também disse, por exemplo, o próprio apóstolo Tiago disse que a acepção de pessoas é pecado, né? Cristo também falou que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, ou seja, é pecado não crer em Jesus. E isso daí não tem nos 10 mandamentos, né? Porque o adventista do sétimo dia e as suas subdivisões tem um conceito muito errado, mas muito errado mesmo, de querer dizer que a lei de Deus são os 10 mandamentos exclusivamente. E não é. Não tem um texto na Bíblia, é um texto que se quer, que diz que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Sempre quando se refere sobre a lei, ou sobre a lei de Deus e a lei de Moisés, é a mesma coisa, se refere sobre o Torá. Então são coisas importantes que a gente precisa observar. Ok? Então eu vou falar sobre a lei de Cristo um pouquinho, vou falar também sobre um pouco da lei de Moisés. E dentro dessa substância toda está a graça de Cristo, a graça de Deus, que é manifesta através de Cristo, foi manifesta através de Cristo nesses últimos tempos, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, e através dessa graça é que nós somos salvos, né? Então vamos aqui para Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3, né? Onde fala, esse texto eu já li algumas vezes, e é importante que leiamos, porque ele é o princípio ali da aliança que Deus fez com Israel. E essa aliança, conforme está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, eu vou já ler Deuteronômio 4, 13. Primeiro vamos ler Deuteronômio 5, um pouquinho mais à frente, depois a gente volta. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Conosco. Ali está se referindo ao povo de Israel. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então não foi com os antepassados, com os nossos pais, que Deus fez esta aliança. Moisés está dizendo, quem são os nossos pais? Os antepassados quem são? Abraão, Adão, Isaac, Jacó, Noé. Deus não fez essa aliança com ele. Mas Abraão guardou os mandamentos de Deus, os seus estatutos e suas leis. Sim, mas não foi esses 10 mandamentos aqui. Não foi. Abraão não guardou o sábado. Não existia sábado na criação. Não existia. Mas não existia sábado, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa, o sétimo dia foi um dia eterno, não teve tarde e manhã. Não houve tarde e manhã no sétimo dia. O primeiro dia houve, o segundo até o sexto. O princípio para se guardar o sábado, o princípio, a essência, vamos dizer assim, seria trabalhar 6 dias e ao sétimo dia descansar. Correto? Adão foi criado no 6º dia. Primeiro Adão nem se cansava. Nem se cansava, porque Adão estava ali sem pecado, estava num corpo totalmente diferente do que é o nosso hoje, aquele corpo de Adão, a sua mente, tudo era diferente do que nós temos hoje. Nós herdamos já uma natureza pecaminosa, né? Adão não tinha uma natureza pecaminosa. E Adão não se cansava. Então Adão foi criado no 6º dia, ele não podia descansar no sábado, no 7º dia. Que o sábado, o 7º dia, segundo os adventistas, que é o 7º dia, Adão, para ele seria o 2º dia. Né? Então, os mandamentos que Abraão guardou, certo? Foram os mandamentos específicos, porque uma outra coisa, meus irmãos, que precisa entender é o seguinte, que mandamentos de Deus
não está atrelado só à lei dos 10 mandamentos ou Torá. Mandamentos de Deus são muitas coisas. Por exemplo, Jesus Cristo disse que, como eu já citei agora, o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o que não crê em Jesus Cristo, certo? Peca. Por quê? Porque é um mandamento. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é um mandamento de Deus para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos a vida eterna. Crer em Jesus Cristo, crer no Salvador, no seu Filho Jesus Cristo, no unigênito Filho de Deus. Esse é um mandamento de Deus. Não está expresso no Antigo Testamento em parte nenhuma, né? Então, os mandamentos que Abraão cumpriu, que Abraão guardou, são mandamentos específicos. Por exemplo, sai da tua terra, da tua parentela. Ali era um mandamento de Deus para Abraão, né? A circuncisão em si, né, era um mandamento de Deus também para Abraão, dali para frente, né? E muitas outras coisas, que é um outro estudo que eu vou fazer. Mas no contexto da lei, dos 10 mandamentos, ela começou a existir, certo? Essa lei, dentro do contexto aqui, a gente vê claramente que ela começou a existir a partir do deserto. Não podia existir, não farás para ti imagem de escultura. Até porque, vejam só, esse mandamento ídolos, é um mandamento de imagem de escultura ou ídolos, muito tendencioso para o povo israelita. Então era um pecado que ele estava sempre recorrente, o povo de Israel. Por quê? Porque eles tiveram centenas de ídolos para adorar, né? Foram imagens que eles se acostumaram de geração em geração durante mais de 400 anos a adorar, contrariando o princípio da fé. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, por fé. Essa fé que Deus nos dá, que é um dom de Deus, uma fé salvífica. Então, o povo de Israel, ele tinha essa tendência pecaminosa nesse aspecto também, de sempre cair na idolatria. Então, é um mandamento que foi acrescentado. E vejam que lá foi acrescentado após o pecado, especificamente após, foi elucidado, foi enunciado após a saída, igualmente o sábado, igualmente os outros mandamentos, após a saída do povo de Israel da terra do Egito. Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, 13 e 14, mostra claramente que depois que Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas da lei, agora, as outras tábuas da lei, Deus fez algumas modificações, em alguns mandamentos, especificamente ali no sábado, que Deus disse que era para guardar o sábado. O motivo qual era? Porque foste escravo na terra do Egito. Você foi escravo na terra do Egito? Ninguém foi aqui, ninguém. Então não precisa guardar o sábado. E o pior de tudo, meus amados irmãos, além de não ter o sábado lá em Gênesis, não tem uma palavra sábado em Gênesis, não tem Deus mandando Abraão guardar sábado, Noé, Isaac, Jacó, nenhum. Para ser um mandamento tão importante como Ellen White fala, que é o divisor do que serve a Deus e que não serve. E como é que Deus não deu esse mandamento tão claro lá? Não tinha. Não houve Gênesis do começo ao fim, não fala em sábado, só aparece em Êxodo capítulo 16. Então, em Deuteronômio capítulo 5, corrobora claramente de que o sábado, juntamente com a lei, foi dado ali para Israel. Então, Israel, e não para os seus pais, nem para os seus antepassados. Esta aliança que faço agora convosco, disse Deus aqui, através de Moisés, é feita conosco hoje aqui, os que estamos vivos, versículo 3, capítulo 5. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então nós vemos aqui que essa divisão de capítulo e versículo é só por ordem didática, de encontrar as palavras, mas o texto ele já vem ali desde Horebe, todo aquele envolvimento, no Monte Sinai, para Deus dar realmente as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Ok?
como um sinal para o povo de Israel. De Israel. Não se pode querer obrigar, né? Depois eu vou entrar em outro vídeo do Novo Testamento, obrigar a se guardar o sábado ou a lei dos 10 mandamentos como um sinal de que a pessoa é de Deus, né? De forma alguma. O sentido do sábado é um sentido simbólico, é um sentido cerimonial para o descanso que é Cristo Jesus. Em São Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus disse que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Em Hebreus capítulo 4, nos fala ali claramente que o descanso não é mais pelo sétimo dia, e sim pela fé. Esse descanso que resta para o povo de Deus é um descanso das suas obras, é pela fé. É lindo, maravilhoso. Eu vou ler aqui 2 versículos e quero contar um testemunho, uma experiência que eu tive quando eu ainda estava no começo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando eu fui debater com alguns irmãos, alguns crentes, vou dizer assim, crentes, porque o Adventista tem que considerar os Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, todos os que fazem as igrejas bíblicas tradicionais e oriundas da reforma na sua linha de doutrinas, o adventista que considerar irmão, ele está infringindo contra Ellen White. Claramente contra Ellen White, porque Ellen White diz que todas as outras igrejas são Babilônia, são filhas da grande meretriz. Já pensou que coisa, que absurdo? E eu pregava isso, meus irmãos. Preguei isso durante mais de 22 intensos anos. Intensamente. Fui primeiro ancião, como ancião ordenado, liderei, participei de várias reuniões distritais, defendia tudo de Ellen White. E vivia, até vegetariano eu era. Fui vegetariano intensamente, porque Ellen White diz lá, esse é um outro assunto que depois a gente vai abordar, mas ela diz que o povo de Deus deve deixar de comer carne por completo. Nem 1 grama de carne deve estar no estômago do povo de Deus, daqueles que vão passar pela grande tribulação. Bom, são muitos assuntos, muito mesmo. Eu queria ter tempo, certo? Meu trabalho, minha rotina, minha profissão, não dá tempo para eu toda semana estar fazendo vídeo, mas Deus vai me proporcionar à medida do possível. Então, eu li aqui Deuteronômio capítulo 5, tem lá em Neemias capítulo 9, versículo 14 também, que diz que o sábado foi feito a conhecer, mesmo que de uma forma íntima, mas só foi feito a conhecer através de Moisés. Deus fez conhecer o seu santo sábado através do seu servo Moisés para Israel. Deu em Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14. Ok? Vamos agora para o Novo Testamento. Feitas essas observações aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Um texto que fala sobre a lei de Cristo. Houve mudança de aliança, mudou o sacerdote, o sumo sacerdote agora é Cristo, mudou o sumo sacerdote, né? Agora o sumo sacerdote é Cristo, ele que intercede por nós no santuário celestial, intercede por nós, não para nós, por nós estarmos sendo julgados agora e depois sermos salvos, não, intercede por nós porque Cristo morreu, cumpriu a lei, tudo em nosso lugar, ele não pecou, ele fez tudo por nós, nenhum ser humano, nenhum na face da terra, nunca houve um justo sequer, nenhum, todos pecaram, carecem da glória de Deus, Cristo foi o único que não pecou, Cristo não tinha também uma natureza pecaminosa, ele foi tentado externamente, e nós já nascemos com a tendência ao pecado, Cristo não tinha essa tendência, certo? Por isso que ele é chamado de segundo Adão, porque Adão não tinha também a natureza pecaminosa quando pecou. E aí eu gostaria de fazer aqui uma leitura de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, sobre a lei de Cristo. Né? São muitos temas, eu sei que às vezes eu puxo um pouquinho para lá, puxo um pouquinho para cá, né? Mas vamos lá aqui para a gente adiantar aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21.
aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, aqui é uma menção da lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, Paulo está debaixo da lei de Cristo, ele não está mais debaixo da lei. Né? A lei foi feita para os parricidas, para os homicidas. Né? O que eu estava se referindo ao juiz investigativo, de que Ellen White fala sobre que nós estamos sendo julgados dia a dia, né? Nosso nome está sendo passado. Isso daí foi uma doutrina inventada, depois a gente fala sobre isso daí. Porque Jesus Cristo diz claramente que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em São João capítulo 5, versículo 24, ele diz: nós, os que cremos nele, nós não passaremos pelo juízo. Não passaremos. Estamos salvos, irmãos. Todos os que creem verdadeiramente em Cristo Jesus estão salvos. Os adventistas que creem só em Jesus Cristo para se salvar estão salvos. Agora, se crê que vai obedecer à lei, né, é a lei com mais a graça, como meu filho falou em um dos vídeos que a gente gravou, aí não tem como se salvar, está perdido. Quem é que vai cumprir a lei? Quem é que vai cumprir os mandamentos? Mesmo que sejam os mandamentos hoje da nova aliança, não tem como cumprir. Ok? Então, não, mas Deus nos transforma, Deus sim, nós pecamos, Deus nos transforma, nós somos novas criaturas em Cristo, mas nós pecamos. O que é pecado? Pecado é anomia, é negação da lei, não somente a lei dos 10 mandamentos, mas a lei da própria natureza, né? Que a natureza também é uma lei, né? Que Deus fez para se revelar. Certo? Então é muito amplo esse conceito de leis. Querer restringir lei só aos 10 mandamentos é uma coisa muito simplória. E um outro texto sobre a lei de Cristo é Gálatas capítulo 6, versículo 2. Quero finalizar com esse texto e um pequeno comentário aqui. Então em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o exemplo maior do amor que ele deixou para nós. Em São João capítulo 13, versículo 35, ele nos disse que o sinal entre os seus discípulos e ele é o amor. Tem coisa mais difícil no mundo do que nós amarmos nosso próximo, aquele que escarnece de nós, que zombam, como muitos aí vão chincalhar-me. Tem alguns que acusam tão falsamente, dizendo: eu nunca fui adventista. Ora, eu tenho dezenas de pessoas da minha família que são adventistas, estão lá porque eu comecei a ser adventista. Pergunto meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, tenho muitos amigos ainda adventistas sétimo dia que nós temos muita consideração. Graças a Deus que vários deles, né, conhecidos, já estão saindo. E outros ainda vão sair, eu creio, porque sei que não é fácil passar uma vida toda, como eu passei, ligado à igreja adventista durante 35 anos e mudar a cabeça de hora para outra. Não é assim. Mas que Deus nos abençoe para que entendamos que o verdadeiro sinal entre Deus e o seu povo, Deus e Cristo e seus discípulos, não é guarda de sábado. Não é. Se você quiser guardar o sábado, guarde. Agora, seja sincero, guarde como Ellen White diz, como a sua profetisa diz da igreja adventista. Né? Que se for para guardar como ela diz, ninguém guarda. Isso daí já é um outro tema que eu poderia abordar. Mas eu tenho conhecimento dos livros do tal espírito de profecia. Eu lia e procurava vivê-los com singeleza de coração. Mas vi que não era a vontade de Deus, que estava tudo errado ali. Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo os ilumine, para que entendamos que a lei de Cristo, a lei do amor, São João 13:35, em harmonia com 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21 e Gálatas capítulo 6, versículo 2. Depois continuaremos outro dia com a abordagem desse tema. Amém.